Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso poder estarmos mais uma vez diante do Senhor, na presença dEle, para mais um culto, para mais uma exposição da palavra do Senhor. Meus irmãos, ainda nós nos encontramos neste contexto da epidemia do coronavírus e todos nós ainda estamos nesse processo de isolamento social, estamos aí tentando contribuir para a nossa sociedade, para evitar que se alastre mais ainda deste vírus, e é importante para nós estarmos entendendo e compreendendo o momento. Meus irmãos, se nós continuarmos nesse processo, eu creio que segunda ou terça-feira teremos já certo esta questão. Então, quarta-feira nós estaremos fazendo uma live com o nosso culto de oração, ou seja, o nosso culto de oração será online. Também quero dizer aos irmãos que, continuando a nossa escola bíblica, também será transmitido através de grupos específicos, ou seja, os irmãos estarão fazendo as suas escolas bíblicas ou com lives, ou com teleconferências. E à noite, meus irmãos, estaremos fazendo a transmissão ao vivo do nosso culto, daqui da nossa residência, e estaremos tentando transmitir aos irmãos para que possamos continuar, até porque não mudando esta perspectiva, nós como igreja, nós precisamos criar mecanismos e formas. A gente não tem essa estrutura técnica, a gente nunca teve que utilizar esses meios tecnológicos de transmissão, e eu creio que continuando, seja necessário assim propiciar aos irmãos para que possamos dar manutenção à vida cristã dos irmãos. Eu quero, meus irmãos, compartilhar com todos vocês o texto de Tiago, que se encontra lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, e que iremos até o versículo 17. Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus irmãos, eu quero hoje poder compartilhar com os amados irmãos sobre o risco da presunção humana diante da maravilhosa vontade do Senhor. Meus irmãos, vocês sabiam que todo ser humano é presunçoso? Vocês sabiam que todos nós temos a presunção dentro de nós por conta da nossa natureza pecaminosa? O ser humano, ele acha que ele é independente, acha que pode viver sem Deus, aquém de Deus. Todos nós achamos que temos o controle da vida, ou até mesmo do destino. Nós achamos que temos isso. Meus irmãos, Tiago vai nos falar hoje, neste texto, que toda presunção é altamente arriscada, mas a sociedade vive assim e caminha para um grande abismo. A presunção vem daquele entendimento que todos nós podemos ter controle de tudo, que a vida está a nosso favor e que teremos sempre o resultado das nossas decisões sempre a nosso favor. A presunção vai dizer que existe um entendimento a respeito de nós mesmos que é completamente equivocado. Meus irmãos, a presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está ao nosso lado, que a vida está à nossa disposição. Presunção é fazer dos nossos projetos, dos nossos planos, como se todos nós estivéssemos no controle do futuro.
Nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, mas nós achamos que nós podemos controlar isso. Jesus indagou e questionou os seus discípulos que viviam ansiosos, preocupados, com a cabeça em 2 ou 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Os questionou, os confrontou para que não vivessem com ansiedade, pois a ansiedade rouba a nossa fé. O amanhã não nos pertence. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Meus irmãos, a pandemia provocada pelo Covid-19 está mostrando exatamente o contrário, que a vida não depende do ser humano, que a vida não depende de nós, depende do que eu quero, do que você quer, do que você planejou. Esta epidemia está sendo uma grande escola. Esse problema global está sendo pedagógico para nós, para nos ensinar e nos dizer que o nosso Deus está bagunçando o nosso planejamento, que o Senhor está desorganizando todos os nossos projetos que são presunçosos e que nós estabelecemos. Porque toda presunção coloca Deus no canto ou destrona o Senhor para dizer que o homem tem controle de tudo, para dizer que a ciência é dona do conhecimento, do saber e que não precisa de Deus. Meus irmãos, esta tem sido uma grande oportunidade para nossa reflexão, para nós compreendermos o que o Senhor quer fazer com este mundo, para dizer que eles não podem, para dizer ao mundo que não pode viver sem Deus, que não pode planejar absolutamente nada sem o Senhor. Nós, como cristãos, nós precisamos dizer ao mundo o que diz João 15:5. Jesus falando, porque sem mim nada podeis fazer. O que nós estamos percebendo é que tudo aquilo que nós colocamos no caderno, na nossa agenda, como planejamento para o ano 2020, não está dando nada certo. Quem programou os estudos, graduação, pós-graduação, novo trabalho, perspectiva de aumento de salário, de viagem. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo em São Paulo, em Nova York, na Itália, agora na Espanha. A bagunça que o mundo que está acontecendo e que foi varrido por este vírus para colocar toda a humanidade de joelhos para entender pelo menos esta ideia. Nós já falamos a respeito que as epidemias fazem parte dentro daquele grupo escatológico chamado de princípio das dores. E que tudo isso anuncia que o Senhor voltará. E o Senhor quer chamar a atenção não somente da sua igreja, mas da humanidade através da igreja, pela pregação do Evangelho, para que entendam que o Senhor está no controle. Deus está no céu, no seu trono, conduzindo com mão forte a história, aonde nada foge do seu controle. Deus conduz todas as coisas segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quais as verdades que Tiago vai nos ensinar? Meus irmãos, primeiro aspecto que nós iremos perceber lá no versículo 13. E lá no versículo 13 é interessante nós atentarmos para algumas questões que devem nos ajudar a compreender a verdade para não permitirmos que a presunção seja o carro-chefe da nossa vida, mas o próprio Senhor. Primeiramente, vamos perceber que a presunção toca a vida. O versículo 13 dispõe de 3 palavras, de 3 expressões interessantes. Hoje, amanhã e um ano. Ele diz, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. O projeto da vida humana, o projeto da vida das pessoas, inclui tudo, menos o Senhor Jesus. Às vezes até falamos para as pessoas, olha o que Deus tem para a sua vida, olha o propósito, o que Cristo quer fazer. E as pessoas aquém de Deus, vivendo
pouquinho do Evangelho, da palavra do Senhor, desconsiderando a verdade do Evangelho. As pessoas acham que podem planejar hoje, amanhã, daqui a um ano, sem que Deus esteja no negócio. Todo planejamento, entenda uma coisa, que todo planejamento humano hoje se debruça sobre o próprio umbigo. Mas todo planejamento do Filho de Deus corre na direção do propósito do Senhor, nosso Deus. Todos nós precisamos compreender. O ser humano é imediatista. Mas o Filho de Deus descansa na vontade do Senhor, entendendo que o tempo de Deus não é o tempo dele. Que ele deve aguardar, ter paciência e seguir as orientações do Senhor, segundo a vontade do Senhor, no tempo do Senhor. Também nós vamos perceber que a presunção, além de tocar a vida, toca também as volições, as escolhas. Ele diz, hoje, amanhã nós iremos, passaremos um ano, nós iremos negociar e ganhar dinheiro. É o que diz o versículo 13. Então as pessoas talvez que planejaram muitas coisas durante este ano, antes de 2019 para 2020, perceberam que nada está acontecendo, nada seguiu conforme o script. Meus irmãos, entendam uma coisa, as nossas escolhas vão refletir aquilo que nós somos. E Deus está tentando, Deus está nos mostrando, por meio desse contexto de calamidade, e que por meio da sua palavra nos ensina que aquilo que somos deve refletir conforme a fé que temos no Senhor, nas nossas escolhas, decisões e vontades. Se nós somos filhos de Deus, faremos a vontade de Deus. Se nós somos filhos, devemos fazer a vontade do Pai. E todas as nossas decisões devem estar pautadas segundo a vontade do Senhor. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A presunção também toca as nossas habilidades. Negociaremos, diz o versículo 13, e ganharemos. O homem confia naquilo que ele pode fazer. O homem confia naquilo que ele estudou, na sua intelectualidade, e quanto mais ele estuda, quanto mais ele se aprofunda, ele acha que é alguma coisa. A presunção humana revela que o ser humano procura viver um grande teatro por achar que naquilo que dispõe como habilidade de sua vida, acham que eles devem ter retorno de acordo com aquilo que labutaram e trabalharam por fazer. Meus irmãos, Tiago não está combatendo aqui a questão do planejamento. Você vai ver que Jesus em outro momento disse que aquele que quer ganhar uma guerra tem que planejar. Ele não está questionando isto, a questão de ter uma vida planejada. O que ele questiona é uma vida de planejamento sem Deus. E o ano 2020 é exatamente para mostrar que o que está acontecendo, o modus operandi do mundo, deve ser de acordo com a vontade do Senhor. Nós estamos amarrados, algemados, isolados, fomos atrincheirados por conta deste vírus e nada podemos fazer. Mas o nosso Deus assim vai nos ensinar para dizer que Ele controla tudo. E Ele nos colocou nesta situação, sim, nos colocou para nos chamar a atenção, para nós nos voltarmos para Ele. Como nós, assim, meus irmãos, podemos combater a presunção? Veja o versículo 14, olha o que ele diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Meus irmãos, a primeira ação, atitude ou entendimento que nós precisamos ter para combater a presunção do nosso coração é ter a consciência da nossa ignorância. O versículo 14 nos mostra exatamente isso. Olha o que o Senhor, olha o que Tiago fala. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Somos ignorantes. O que vai acontecer amanhã, dia 30? Quantas mortes nós teremos ainda amanhã? O
O que teremos no dia 31? O que nós teremos no 1º de abril, 2 de abril, 3 de abril? Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos o controle disso. Nós não temos o futuro nas nossas mãos. E quando nós entendemos isso, precisamos compreender para o nosso bem. Compreenda. Você é um ignorante. Eu sou um ignorante. Eu sou limitado naquilo que eu posso entender. O nosso Deus é onisciente. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe porque ele antevê todas essas coisas. E quando passamos a ter, meus irmãos, consciência da nossa ignorância, que não sabemos de nada, nós estamos caminhando bem na direção do Senhor para saber que estamos a dizer ao nosso Deus que nós dependemos dele. Meus irmãos, a outra verdade que vamos aqui compreender para arrancar de nós a presunção é ter a consciência da nossa fragilidade. Olha o que Tiago diz. O que é a vossa vida? Vocês são como um vapor que aparece por pouco e logo se desvanece, logo se dissipa. Tiago aqui está dizendo o seguinte: tenham consciência da fragilidade de vocês. Vocês são fracos. Vocês são tão pequenos, mais frágeis que porcelana. E se nós tivermos essa consciência de que nós somos tão frágeis, que diante da morte nós somos tão frágeis, o nosso corpo é frágil, a nossa vida é frágil. E Tiago questiona exatamente isso. O que é a vossa vida? Vocês sabem o que é a vida? Vocês são como um vapor que aparece agora e amanhã já era. A terceira forma, meus irmãos, de destruirmos a presunção da nossa vida é ter a consciência da nossa total dependência de Deus. Tiago diz lá no versículo 15 assim: em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago está simplesmente nos ensinando a olhar para Deus e a depender dele. Tenha consciência do quanto nós podemos depender do nosso Deus. Eu me lembro muito bem do episódio em que o João tem a visão do livro selado por dentro e por fora. E aí, quando é dito que ninguém podia abrir aquele livro porque estava todo selado, ele chorava muito. Se desaguava em lágrimas. Ninguém podia abrir o livro. E aí um dos anciãos toca no ombro dele. Disse: não chores, porque raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir e desatar os selos. Ele pode. E aqui, meus irmãos, o ancião estava também dizendo a João uma outra coisa nas entrelinhas. Assim como só Jesus podia abrir o livro e desatar os selos, ele estava dizendo que nenhum ser humano pode fazer isso. E só o Senhor pode abrir, desatar, para dizer que a história, que o plano de Deus está debaixo do controle do Senhor. E aí percebemos o grande, quando nós não temos consciência destas três coisas, percebemos o grande perigo da presunção, que envolve exatamente que achar que nós podemos tomar as coisas, a vida nas nossas próprias mãos como destino. Olha o que diz o versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. A pretensão ou a presunção envolve dizer que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não da vontade do Senhor, evidenciando uma completa desobediência à sua palavra. E o fato de você ser desobediente ao Senhor mostra que você é presunçoso. Deus tem o melhor, Deus tem um plano para cada um de nós. E nós devemos seguir a sua vontade. E qualquer coisa fora disso é presunção.